você acaba dando uma chance pra aquele anime que você não ouvia tanta gente assim falando, e quando você termina, você fala, caraca, que coisa maravilhosa, e aí você quer divulgar pros 4 cantos da Terra, só que aí você descobre que você e mais, sei lá, 7 pessoas assistiram, ou que as pessoas simplesmente viram e falaram, ok. Pois é, meu nome é Bruno, e hoje a gente vai falar sobre animes subestimados. Os animes mais subestimados que eu conheço na face da Terra. Antes de mais nada, um disclaimer, tá? São animes que, na minha visão, são muito subestimados, mas não quer dizer que eles sejam totalmente desconhecidos. Tem alguns nomes aqui relativamente famosos, mas eu acho que eles são tão jogados pra escanteio que eu precisava verbalizar isso de alguma forma. Em primeiro lugar, a gente tem Dr. Stone. Eu acho que, Dr. Stone já participou ali de algumas premiações do Anime Awards, etc. Só que, cara, ele é um anime que ele consegue fazer uma coisa que eu acho muito difícil hoje em dia. Pra mim, ele é o casamento perfeito entre educação e storytelling. Então, assim, ele consegue te apresentar uns cenários ali bem doidos e tudo mais, só que ele vai te ensinando como as coisas funcionam e, tipo, eu vendo aquilo me dá vontade de, sei lá, voltar a cogitar e estudar física de uma maneira mais assídua, sabe? É uma parada meio difícil de você encontrar em animes por aí. Você não acha qualquer anime à torta direita realmente te ensinando coisas de uma maneira divertida. Tem com muitas aspas ali, que é o Cells at Work e tal, que fala sobre o corpo humano e tudo mais. Mas assim, Dr. Stone, ele faz isso de uma maneira tão bacana, e ele chega a ser tratado como um shonenzão, que, cara, pra mim ele merecia muito mais louro, sabe? Eu acho que ele merecia muito mais destaque e ser usado como referência pra várias outras coisas relacionadas à área da educação de uma maneira geral, sabe? Eu sei que ele dá umas viajadas, mas, cara, é tão legal o jeito que eles casaram as duas coisas que toda vez que eu paro pra pensar sobre isso eu fico levemente chocado. Caso você nunca tenha visto Dr. Stone, a premissa ela é bem interessante. A gente vai acompanhar o Senku, que ele era um jovem apaixonado por ciência, ele estudava bastante e tudo mais, e um belo dia o mundo inteiro virou pedra. E aí, nisso que o mundo inteiro virou pedra, eles ficaram Nisso que o mundo inteiro virou pedra, eles ficaram adormecidos ali por coisa de uns 3.000 anos, mais ou menos. Basicamente, todo o conhecimento da Terra sumiu com isso. E aí o anime vai mostrar pra gente o Senku fazendo a humanidade avançar com ciência, tecnologia e tudo mais, e ao mesmo tempo tentar desvendar o porquê que a humanidade virou pedra, o que aconteceu, quem tava por trás disso, se foi, sei lá, por qualquer motivo um fenômeno natural, e como que a gente consegue, enfim, se prevenir pra que isso não aconteça novamente. E aí tem várias coisas divertidas, tipo, como eles têm que descobrir como filtrar água, como fazer óculos pra uma guria, como fazer Coca-Cola, sabe? Tem várias dessas coisas que, putz grila, é simplesmente muito divertido de acompanhar. Esse casamento, pra mim, é uma das coisas que mais deu certo em termos de inovação nessa parte da educação em um anime, por mais que a proposta principal do anime não seja essa, mas eu não tenho dúvida que isso plantou a sementinha em muito mais gente pra essa parte de ciência de uma maneira geral, sabe? Então isso pra mim é uma parada sensacional. Em segundo lugar, a gente tem a Agretsuko, que é um anime original Netflix, inclusive um parênteses grande aqui. A Netflix, ao longo dos anos, ela conseguiu investir uma grana bacana em animes bons, sabe? Investir nas produtoras, nos estúdios de animação, que, cara, as coisas casaram muito, e tem alguns aqui que eu acho que são bem relevantes, e, na minha humilde visão, as pessoas não dão o devido destaque, o devido crédito, o devido amor e carinho que eles merecem. Em Agretsuko, a gente vai acompanhar uma panda vermelha que tem uma vida ali corriqueira e tudo mais, trabalha no escritório de contabilidade, e ela não gosta muito da própria vida. E aí ela tem uns momentos de extravasar, que é quando ela vai pra um karaokê e ela canta heavy metal muito pesado, assim. É um lance bem duas personalidades muito distintas. E a gente vai acompanhar ela vivendo, sabe? Ela tentando encontrar alguém pra namorar e eventualmente casar, ela tentando não se estressar com o trabalho, ela tentando, sei lá, perseguir os sonhos dela de uma maneira geral. E eu acho que a história ela é muito divertida, ela tem uma dose de realidade que eu não esperava pro anime vindo da Sanrio. E é bem, bem divertido e já acabou, assim. A gente tá falando, acho que tem umas 4, 5 temporadas no máximo. Eu atribuo bastante a falta de reconhecimento, digamos assim,
desse anime da própria Netflix, porque pra mim anime, ele segue uma receitinha ao longo de vários anos de uma maneira muito específica pra algumas coisas. Uma delas é o lançamento semanal. Você mata a magia de lançar tudo numa talagada só. E a Netflix, ela ainda tá nesse modelo que é péssimo, e a gente já discutiu sobre isso algumas outras vezes aqui no canal. A Gretsuko é legal, e se você não viu, vai ver, vai dar uma chance, porque ele merece o teu amor e carinho. Ele, o anime, no caso. A Gretsuko também. Em terceiro lugar, Ranking of Kings. Bom, é um anime que me marcou muito. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ele, sobre o Boji, e como... Cara, a história do Boji é muito linda. Mas, caso você não tenha visto, em Ranking of Kings a gente vai acompanhar um mundo fantasioso, onde os reis, eles são ranqueados com base em uma série de características, seja a força do próprio rei, a competência do teu exército, a influência que ele tem no país e por aí vai. E a gente vai acompanhar a história do Boji, que é filho do rei Bossi, que é o rei mais forte de todos os tempos. Não necessariamente ele é o primeiro no ranking, tá? Mas ele é o mais forte. E o Boji, ele é filho de um gigante, mas ele é anão. E o Boji, ele é mudo e surdo, se eu não me engano. E aí ele tem uma dificuldade muito grande pra se comunicar, e a gente vai acompanhar a jornada do Boji tentando se tornar o maior rei de todos os tempos. Falando assim, a premissa ela parece muito simplista, mas no primeiro episódio a gente tem toda uma questão envolvendo o Kage, que vai se tornar o melhor amigo do Boji, porque o Kage, ele era um ladrão que tava querendo fazer o Boji de idiota, e aí ele percebe que o Boji é puro demais, e aí ele se arrepende, e aí ele fala, eu vou proteger ele com todas as minhas forças. E aí nasce uma amizade muito pura, muito genuína e muito linda de se acompanhar. E o anime, ele tem vários outros elementos, assim, muito bacanas. Acho que uma das minhas maiores tristezas em relação a essa obra é que ela tem pouco material bruto pra ser adaptado, ainda tá lançando lá fora. E, assim, a galera do Studio Witch conseguiu tirar leite de pedra, assim, porque os desenhos originais de Ranking of Kings, eles são mais feinhos, assim, e o pessoal do Studio Witch fez, assim, milagre. Eu fico muito impressionado quando eu vejo o material original e eu vejo o anime. E assim, pra mim o Ranking of Kings, ele consegue equilibrar muito bem várias coisas, seja o drama, a parte fantasiosa, a parte de desenvolvimento de personagens, e também tem um protagonista que eu acho marcante. Tanto que, pra vocês terem noção do quão apaixonado sou por Ranking of Kings, eu tenho tatuado um Boji aqui. Quer ver? Aqui, ó. Tem um Boji tatuado aqui. Aqui é o Boji, aqui é o Kage. Sombrinha linda. Mas assim, pra mim, o Ranking of Kings precisava de muito mais amor e carinho do que ele recebe normalmente. Geralmente as pessoas têm uma relutância por começar, eu não sei se por achar o Boji muito inocente ou alguma coisa nesse sentido, mas quem começa, cara, é muito difícil parar, a pessoa fica imersa, quer saber o que vai acontecer e piscou, acabou. Então assim, é muito gostoso de assistir e eu acho que ele merece, nossa, ele merece mundos e fundos, assim. Antes da gente ir pro próximo, não esquece, já deixa o like aí, se inscreve no canal se você não tá inscrito, assim você não perde nenhum vídeo envolvendo os seus multiversos favoritos. Então, não marca bobeira, já se inscreve aí e bora pro próximo. Próximo item na lista é Castlevania. Também é um anime original da Netflix, esse aqui acho que foi o primeiro que eu percebi, tipo, caramba, a Netflix tá fazendo uma parada muito maneira aqui. Que foi uma adaptação muito bacana do universo de games de Castlevania. Ele não adapta um jogo específico, ele pega vários elementos aqui a colar e ele mexe em algumas coisas. Mas tudo funciona. Assim, eu não fui atrás da franquia Castlevania, foi uma parada que só acompanhei de longe, mas... enquanto obra isolada, eu acho que ele faz o seu papel muito bem de mostrar um universo muito rico, desenvolver muito bem os personagens, te prender por algumas horas ali, de uma maneira que você não sente o tempo passar e você quer saber o que vai acontecer com as pessoas ali, e eles fazem de uma maneira primorosa. E acho que Castlevania, em específico, ele tem um asterisco que é o quê? Por definição, ele meio que não é um anime. Tanto que se você entrar no My Anime List e tentar adicionar ele na tua lista, ele não aparece. Porque ele foi produzido no lado ocidental, não oriental. Então, por conceito, dependendo do quão purista você é, Castlevania não é um anime, mas o estilo de animação tá lá, a essência, o jeito de contar a história e vários dos elementos que a gente atribui a um anime estão presentes ali. É só conservadorismo generalizado em relação a anime. O anime de Castlevania, se eu não me engano, teve 4 temporadas, já foi finalizado de uma maneira, assim, primorosa. O auge é a última temporada e você fica tipo assim, meu Deus do céu, que negócio lindo. E eles fizeram também uma sequência, que é o Castlevania Nocturne. Eu achei também muito bom, mas eu tenho meu apego ao primeiro, porque eu acho que eu me importava mais com o trio principal.
mas não deixa de ser uma bela de uma obra também. Próximo item na lista, 86. Pra mim foi um daqueles animes assim, nessa mesma pira de começar a ver de uma maneira totalmente despretensiosa e depois ficar, pelo amor de Deus, alguém me dá mais 8 temporadas disso. Em 86 a gente vai acompanhar um futuro distópico onde tá rolando uma guerra envolvendo ali 2 países e, ao que tudo indica, todo mundo que tá fora da guerra tá falando que beleza, tal, as coisas estão indo numa boa e que não teve nenhuma perda humana e tudo mais. Só que a gente vai acompanhar a história do ponto de vista de uma comandante do exército que está participando da guerra. Só que ela participa remotamente. Ela participa guiando, supostamente, algo que está acontecendo lá na guerra. E aí, conforme vai passando, a gente descobre que são pessoas que estão lá na guerra, que estão pilotando máquinas, elas estão morrendo, e na visão das pessoas que estão fora da guerra, eles não são nem humanos. Tem uma questão ali forte envolvendo xenofobia, envolvendo racismo, que eles exploram muito bem. A história a gente vai acompanhar não só ela tentando acabar com a guerra, mas o pessoal que tá no campo de batalha, o pessoal que é considerado menos que gente. Então, assim, eles fazem um equilíbrio muito bacana entre os dois lados e mostra que a guerra ela é bem mais complexa do que só sair dando tiro nas coisas. Se eu não me engano, o primeiro curso deles chegou a concorrer a anime do ano e tudo mais, só que, cara, tem tanta coisa que acontece naquilo que, nossa, meu Deus do céu. Pode ser também, aí eu vou fazer um meia-culpa, que eu demoro às vezes pra acompanhar as coisas, eu não necessariamente surfo no hype das coisas, então pode ser que teve o hype de 86, eu perdi o hype de 86, e aí eu tô falando que não merece devido amor e carinho. Mas, como eu não vivi, pra mim é subestimado e precisa ser enaltecido em algum lugar e vou usar o marca-página para enaltecer. Ainda não confirmaram uma segunda temporada, eu estou desesperado atrás de novidades em relação a isso, mas tem a Light Novel, então assim, tem bastante material pra ir atrás, inclusive acho que tem alguns volumes de Light Novel, então assim, tem bastante material pra ser adaptado. Então, torcendo aí pra que eles deem novidades em relação a isso. E se você não viu, pelo amor de Deus, vai lá na Crunchyroll assistir, porque 86 é maravilhoso. Próximo item na lista é High Score Girl. High Score Girl é um daqueles animes gostosinhos de assistir, porque ele pega num lado nostálgico muito forte e, ao mesmo tempo, ele consegue... cara, ao mesmo tempo ele consegue fazer você sentir a pureza da infância, da juventude de novo. Tô falando como se eu tivesse 93 anos, mas é muito assim que eu me sinto conforme eu vou assistindo. São os dilemas simples, são aquelas coisas... Nossa, saudade da época que essa era as minhas preocupações. A gente vai acompanhar um guri que é viciado em videogame e uma guria que é muito boa em videogame, só que ela não tem tanta liberdade pra sair jogando e tudo mais. Então, os momentos que ela consegue escapulir ou simplesmente ter algum espaço, alguma brecha, ela vai jogar videogame e geralmente eles vão juntos. E eles se conhecem, eles se conectam por conta disso, né? E aí é muito legal, tem todo um romancezinho envolvendo. Mas é tão engraçado porque pro guri não tem tanto assim um romance. É muito mais o jogo pelo jogo, é muito mais ter alguém com quem se divertir. Eles vão contando, assim, parte da história dos videogames. Tipo, nossa, chegou um arcade, meu Deus do céu. Isso aqui é em 16 bits, uau. E aí o guri fica todo fascinado. E aí tem várias dessas pequenas aventuras dos dois juntos que dão aquele quentinho no core. E eu acho muito gostosinho. Então, fica a recomendação. Saiu como se fosse um original Netflix. Quem tá bancando boa parte das coisas é a Square Enix, mas a Netflix que meteu o logo original Netflix. Então, vamos dar os louros a ela também, nesse sentido. E, pô, vai ver assim, se você quer algo gostosinho e leve pra ver, sei lá, na hora do almoço, alguma coisa assim, eu acho que High Score Girl casa perfeitamente. E, é um pecado que tenha acabado só com 2 temporadas. Por último, mas não menos importante, vamos falar de Buddy Daddies. Buddy Daddies, pra mim, é o Spy Family com o final. Buddy Daddies, a gente vai acompanhar a história onde 2 mercenários, 2 assassinos de aluguel, eles vão fazer uma missão e aí eles acabam encontrando uma guria lá que tava meio abandonada e aí, por motivos de força maior, eles acabam meio que adotando a garota. E eles acham que vai ser temporário, e aí eles descobrem que não vai ser, e aí eles acabam criando um vínculo muito forte com a garota, e aí eles começam a viver
esse projeto de família feliz, enquanto eles ainda têm que fazer missão e etc. E cuidar de uma criança que tem, sei lá, seus 6, 8 anos. Cara, é muito gostosinho. Acho que só tem, sei lá, 12 episódios. É um anime que tu mata assim em um dia. É ridículo, de divertido, de fofo. Ele oscila muito bem várias emoções. Então você vai dar risada por conta dos momentos deles. Você vai ficar, nossa, que coisa linda. Quero 80 filhos pra amanhã. Você vai ficar triste por conta de coisas envolvendo o passado dos personagens e decisões difíceis que precisam ser tomadas. E ele tem um final, assim, bem interessante. Então, ele é um anime que consegue agradar gregos e troianos. E eu acho que ele só não teve tanto destaque, assim, muito por conta de Spy Family, sabe? Primeiro porque Spy Family veio antes, né? O anime saiu primeiro. E a Anya, ela é muito icônica. Então, assim, é muito difícil você fazer uma criança fofinha que desbanque a Anya hoje em dia, sabe? Então, acho que tem mais alguns motivos assim, mas acho que esses são os principais. E, pô, dê uma chance a Berideris. Acho que é um daqueles animes também faz parte do grupo seleto de animes pra você assistir no almoço e ficar de boinha, assim, sem ter que ficar super tenso prestando atenção nas coisas. Eu acho que é uma baita do mão na roda. Mas agora eu quero saber de você, quais são os animes que você acha que são muito subestimados e que mereciam todo um pedestal pra eles. Deixa aqui nos comentários que eu sou apaixonado por descobrir essas joias escondidas, então eu vou ficar muito feliz com a tua recomendação. E aproveita que você ficou até aqui, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal pra você não perder mais vídeos como esse. E é claro, dá uma conferida em um dos vídeos que tá aparecendo aqui na sua tela, que eu tenho certeza que você vai curtir tanto quanto esse. A gente faz o possível pra abraçar todos os multiversos que esses bracinhos aguentam e, de verdade, eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Até lá, valeu, falou, fui!